E hoje, a cura de 10 leprosos. Convido você a abrir a Bíblia em Lucas 17, do versículo 11 ao versículo de número 19. 11 a 19. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadeça-te de nós. Ao vê-lo, disse-lhe Jesus: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que fora curado, voltou, dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe a este, e este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura que voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Amém. O objetivo dessa noite é abordar, apresentar, mostrar que a lei cerimonial está subordinada ao pacto da graça. E aí nós já abrimos uma série de reflexões a respeito da importância de entendermos o processo cerimonial, a lei cerimonial, mas observar a importância do pacto da graça, da gratidão, que leva uma pessoa a vir agradecer a Deus, como nós acabamos de ver a irmã, depois do acidente, está aqui dizendo: obrigado, meu Deus, pela minha vida. Se não for o Senhor, eu não estaria aqui nessa noite. Isso é graça, é favor imerecido. Mas eu quero começar, meus irmãos, com uma pequena pergunta: por que somente um voltou? Se fosse você estaria do lado dos 9 ou do lado desse único? O que nos leva a ter essa percepção diferenciada? E diante do que eu proponho estudar nessa noite é entender a lei, entender o processo cerimonial, entender a religiosidade, entender o aspecto formal, tradicional da fé, mas sobretudo entender o pacto da graça, um coração grato. Portanto, eu dou a boa noite para as crianças, para o Arthur, para a Laurinha, que são as crianças representando nessa noite, e elas poderão desenhar o amor de Deus, o coração de Deus desse tamanho, e também a gratidão de um único homem. Vocês podem desenhar um único homem, e dentro da nossa passagem, esse homem, nós não sabemos o nome, mas sabemos a sua nacionalidade. Ele era samaritano. Convido você então já a fazer o exercício que a gente sempre faz, pedindo ao Senhor que ilumine cada coração, cada mente que está aqui nessa noite. Olha ao Senhor, Senhor, eu quero aprender com esse texto alguma coisa que eu ainda não sei. Me mostra aqui, Senhor, lance luz sobre a minha Bíblia, sobre a minha mente, sobre o meu coração, para que eu possa aplicar aquilo que o Senhor vai falar comigo nessa noite de forma especial. Fala, Deus Todo-Poderoso. Fala, o Criador de todas as coisas. Fale, ó Senhor Jesus Cristo, que morreu por todos nós.
e que hoje nos dá um exemplo de graça. Fala o Espírito Santo que nos convence do dolo, do pecado, que derrama o teu poder sobre todos nós e nos ilumina. Mostra-nos, Trindade excelsa, aquilo que o médico Lucas, o doutor Lucas, quis repassar para o seu amigo Teófilo, o único pesquisador que não era judeu, não era do crivo da linhagem de Israel, mas Lucas, o autor grego, que escreve de forma profunda para o seu amigo, para a igreja e para todos nós possamos entender através desse parágrafo o que tu tens, ó Deus. Abra nossa mente, abra nosso coração, abra o nosso entendimento. Que, portanto, ó Deus, possamos entender o processo cerimonial, mas, sobretudo, o processo da graça nessa noite. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, domingo passado, a grande pergunta que veio é: por que somos servos inúteis? O contexto posterior vai trabalhar sobre esta questão da inutilidade daqueles que estão com a mão no arado, daqueles que estão servindo ao Senhor, e nós podemos ouvir o Mestre perguntando ou falando para nós bem baixinho no nosso ouvido, dizendo: vós sois, como diz o verso 3, vós sois servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Somos servos inúteis não porque deixamos de trabalhar ou deixamos de produzir. Somos servos inúteis quando não temos a consciência do que fazemos mais do que a nossa obrigação. Tudo que se tem a se realizar é para a glória e honra de Deus, e não há mérito nenhum. Aliás, eu quero que você coloque essa fala para entender o que vem abaixo. Tudo que se tem que realizar é para a glória de Deus, e não há mérito nenhum em nós, mas em Deus, porque nós somos todos servos de Deus, e é Ele que efetua tudo, o querer, o desejar, o almejar, o conquistar, tudo efetuado por Ele, para Ele e por meio dEle, lógico, para a sua própria glória. Meu resumo nessa noite é abordar, irmãos, que a Santíssima Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, são galardoadores daqueles que o buscam. E isso está bem claro nesse contexto, porque a história conta a história de 10 doentes, 10 leprosos, 10 pecadores vistos por aquela comunidade naquele tempo, 10 homens que eram discriminados da sociedade, que eram separados do templo da adoração, 10 homens que não tinham dignidade, 10 homens que, de várias nacionalidades que ali estavam, tinham judeus, tinham samaritanos, tinham outras de outras comunidades, eles viviam juntos, eles eram pecadores, eles eram excluídos, eles eram sem nome, eles não tinham um referencial de vida, portanto, estavam isolados de todos. 10 homens que buscaram o galardoador e receberam a graça, a cura, a restauração, o restabelecimento. Você pode imaginar aqueles homens que já estavam sem a pele, alguns talvez com os seus dedinhos já corroídos pela lepra, alguns mancando com os seus trapinhos de roupas, porque as roupas não poderiam ser trocadas, as roupas não poderiam ter contato com as
as outras roupas, porque a lepra, ela passava de uma pele para outra. A coisa era tensa, era brutal na vida daqueles 10 leprosos. Mas 10 leprosos que alcançaram a graça do Senhor. Capítulo 17, do versículo 11 ao versículo 19, é uma exposição de um milagre realizado por Jesus. Nossa reflexão nessa noite é a purificação de 10 homens, mas a ênfase não está na quantidade, mas a ênfase está naquele que voltou para dar graças. A ordem foi dada por Jesus. E esse contexto ele é vinculado ao posterior, porque nesse momento 9 fizeram o que a lei mandou, o que Jesus mandou. E Jesus termina o sermão passado perguntando para você: você é um servo inútil porque faz somente aquilo que faz, que tem que fazer. Mas Jesus abre a nossa percepção agora em relação não daqueles que fizeram, pois todos tinham a obrigação de apresentar diante do sacerdote num aspecto cerimonial da lei descrita por Deus no Velho Testamento. E agora, por quê? Somente um volta. E Jesus então disse assim: uai, como um bom mineiro, uai, sou trem doido, uai, por que esse voltou? Eu quero que você fixe seus olhos nesse diferencial. Será que nós seríamos capazes de estar na pele desse único que voltou? E ele volta, meus irmãos, de forma diferenciada. Veja o versículo de número 16, que ele volta prostrando-se com o rosto em terra, aos pés do Mestre. Jesus não tem medo de nenhuma enfermidade. Você acha que Jesus tem medo de câncer? Não. Você acha que Jesus tem medo de derrame? Não. Você acha que Jesus tem medo de qualquer enfermidade do passado, do presente, do futuro? Não. Jesus não tinha medo da lepra. Aliás, ele já havia curado outros antes. E Jesus, o seu método é um método de contato. Jesus tinha contato com as pessoas tinham contato com Jesus. Mas você viu nesse texto o que está acontecendo aqui? Você é capaz de visualizar essa cena, onde 10 homens separados sabiam que Jesus ia passar por ali, sabiam que seria impedido pela grande multidão, a começar pelos discípulos, não deixariam esse grupo de leprosos aproximar de Jesus. Esses homens gritam. E Jesus não vai lá abraçar um por um, perguntar: qual é o seu nome, Marcos? Qual é o seu nome, Mateus? Qual é o seu nome, João? Qual é o seu nome, José? Qual é o seu nome, Antônio? Qual é o seu nome? Qual das mulheres também, porque tinha mulheres, né? Maria, Joana, eram 10. Aliás, mulheres não tinham. Você está percebendo aí que eram homens. Senão Lucas tinha colocado. Eram homens. 10 homens. Jesus não faz isso. Ao ouvir o lamento, o grito desses homens, o que Jesus diz? Vai ao sacerdote. Apresenta ao pastor. O pastor da sinagoga que está em plantão hoje, e lhe dará o laudo. A inclusão dessas pessoas na igreja, na sociedade, dependeria de um atestado do sacerdote, um atestado como se fosse de um médico. Ele colocaria uma lupa, ele colocaria ali algo bem próximo, verificaria a pele, e a pele
texto que quando eles começaram a andar em direção da sinagoga, em obediência ao Senhor, eles não fizeram mais nada, mais menos que o que Jesus mandou para eles fazerem. Vão. Ninguém questionou, dizendo: mas peraí, Jesus, eu estou ainda com lepra. Peraí, Jesus, não aconteceu a cura. Peraí, Jesus. Eles foram na fé, na palavra de Jesus. Você é da turma que obedece, e nós temos que obedecer a palavra de Deus, a cerimônia, ou há algum diferencial que a gente pode aprender aqui? É esse diferencial. A pergunta é: por que somente um samaritano voltou? E ele voltou, como li no versículo de número 16, mas o 15 também traz algo importante para nós. Ele voltou dando glória a Deus sem alta voz. Você ouviu a nossa irmã Sueli falando? Eu creio que a irmã Sueli, a partir de agora, vai ter 2 datas de nascimento. E celebre mesmo. E toda vez que passar pelo dia do seu acidente, você vai lembrar, como você lembra do seu aniversário, para você dar glórias a Deus. Foi o Senhor que me salvou, foi o Senhor que me protegeu, foi o Senhor que me libertou, foi o Senhor que esteve comigo, foi o Senhor que mandou os paramédicos, foi o Senhor que mandou a ambulância, foi o Senhor que preparou tudo para que eu hoje pudesse estar aqui. Esse é o diferencial dos samaritanos, desse samaritano. E você sabe que os samaritanos eram excluídos dos judeus, você sabe que os samaritanos não tinham um referencial, mas o que Jesus apresenta aqui nada mais é do que a inclusão dos gentios na árvore, na videira, no tronco. Eu vim para eles também. Eu vim para os brasileiros, os americanos, para os latinos. Eu não vim só para judeus. Verso 11. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Irmãos, tudo está acontecendo na fronteira entre Samaria e Galileia. Lucas e seus escritos retornam à narrativa da viagem de Jesus para Jerusalém, pela via e pelo caminho da Pérea. O que eu quero chamar a atenção de você para esse versículo de número 11 é que Jerusalém está ficando perto. A cada capítulo que se passa, a cada história que a gente vai lendo, o seu coração precisa estar sendo preparado. O meu coração precisa estar sendo aquecido para aquilo que vai acontecer em Jerusalém. E o que vai acontecer em Jerusalém, irmãos? O sacrifício vicário de Cristo, a violência, o julgamento, o sofrimento, a crucificação, a lança, a coroa de espinho. A gente precisa começar a esquentar o nosso coração, porque Jerusalém está chegando. Você está chegando perto de Jerusalém, onde o nosso Messias será sacrificado e entregue naquela cruz. A igreja precisa estar sensível a isso. Lucas volta a relatar a história e o caminho de Jesus. Esse evento se aproxima fortemente. A cada capítulo que virá mais perto do cumprimento da sua missão, vai se tornando real o propósito pelo qual o Conselho Trinitário se reuniu, onde o Mestre diz assim: deixe meu Pai, eu vou morrer,
cruz, por mais pesada que é, se aproximar de Jesus. Vai aquecendo o seu coração, porque dias difíceis virão, e nós vamos ter que atravessar esses dias. É assim que vamos ser do Evangelho. O versículo 12 e o versículo 13, a história compõe-se, as personagens estão aí, 10 leprosos, eram de várias nacionalidades, como podemos ver nos versos 16 e 18, subsequentemente. Esses homens estavam ali, em especial o destaque é do samaritano. Os que uniram aqueles leprosos era a miséria. É incrível como a miséria une as pessoas, como a dor une as pessoas. Eu lembro que o dia era o dia dos mortos finados, e lá no Lago Azul, todos os dias finados, eu ia para o cemitério, lá perto do Lago Azul, pegava a minha moto, pegava um negócio azul que eu tenho, uma mochila azul que eu tenho, uns folhetos, e ia lá para o cemitério, e lá eu conversava com as pessoas. Eu lembro que eu estava conversando com um grupo de jovens, 17, 18, 25 anos no máximo. Eu me aproximei daqueles jovens e perguntei: por que vocês estão chorando? Aí eles disseram: nós perdemos nosso colega. Hoje está faltando um. Eram todos juntos, estávamos todos juntos, e houve um tiroteio na festa onde nós estávamos. Houve uma briga naquela balada, naquela noite, e de repente somente esse perdeu a vida. E chorávamos juntos, lembrando da vida daquele jovem. Saí dali, fui conversar com o senhorzinho, perguntei: quem é esse senhor? Não, foi minha esposa. Eu vivi mais de 20 anos com minha esposa, mas de repente ela faleceu. E como ela me faz chorar? E assim eu fui conversando com várias pessoas ali no cemitério do Lago Azul, no lugar. E pude perceber que aquelas pessoas estavam ali, elas estavam unidas pela dor, pelo sofrimento, pelo luto, pela miséria, pela falta. Ao mesmo tempo, você pode perceber que nesse grupo dos leprosos, agora não havia o leproso rico, o leproso pobre, não havia mais o leproso que tinha um sobrenome, o leproso que era indigente. Todos eles estavam unidos pela miséria. A miséria, a dor, o sofrimento, o pecado unem as pessoas. Esse texto nos chama atenção para isso. A doença, a exclusão da sociedade, o legalismo religioso, fanático dos fariseus, dos saduceus, dos escribas, que era imposto sobre essas vidas, que viam aquelas pessoas como pecadoras, estavam juntos por um único motivo: a lepra. A lepra, pecado. Mas o que o texto nos mostra é, mesmo havendo judeus, samaritanos, todos juntos, eles estavam a uma certa distância e gritaram quando Jesus estava naquela vila anônima: e basta, irmãos, um pecador orar ao Senhor, e o Senhor ouve. E é interessante, irmãos, percebermos que não existe pecado que não seja perdoado diante do nosso Senhor Jesus. Oh, meu irmão, não importa o que você fez
Ele e clamam a Ele. O Senhor quer restaurar. Eu quero que você já pense uma palavra que eu vou te desafiar a diferenciar no final desse sermão. O que é purificação e o que é cura. Porque tem muita gente no meio da igreja querendo somente cura. Somente cura. Daqui a pouco você vai entender isso. Verso 14. Ao vê-lo, disse Jesus: ide, mostrai-vos ao sacerdote. Aconteceu uma mágica. Aconteceu a cura. Aconteceu a purificação? Não sei, mas a cura aconteceu. Aconteceu a purificação e a cura nesse momento? O que você acha? Eles, diz o versículo de número 14, foram purificados. Como diferente é esse ato? O ato de cura, ou de curar a lepra, descrito no capítulo 5, verso 13. Voltemos um pouquinho para recordarmos. Já passamos há muito tempo desse capítulo. Capítulo 5, verso 13. Aqui você tem a cura de um leproso. Aqui você vê Jesus estendendo as mãos, tocou-lhes, dizendo: quero, fica limpo. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Olha, meus irmãos, nesse presente caso, Jesus, dos 10, não vai tocar nesses leprosos. Aliás, ele nem mesmo diz: sejam purificados. Há algo semelhante assim. Ele simplesmente lhe disse que fossem mostrar aos sacerdotes. E isso nos leva a Levítico, capítulo 14, verso 1, para que você possa ler em casa. Não vamos nos deter no Velho Testamento, porque aqui você tem toda a lei cerimonial. De fato, a gente está falando da graça. A graça é superior à lei cerimonial. Além disso, uma vez os sacerdotes os declarassem curados, seriam realmente restaurados a plena comunhão social e também religiosa com o restante do mundo. Quando eles iam, diz o texto, eles foram purificados. Eu tenho que trazer 6 semelhanças desses 10 leprosos. 6 semelhanças, para verificar o diferencial. A primeira semelhança: todos estavam afetados por uma terrível enfermidade. Todos eles. A segunda semelhança: todos estavam decididos a fazer algo a respeito. E a única coisa que eles poderiam fazer era gritar e pedir a cura a Jesus que estava passando. É provável que a fama de Jesus já tinha chegado naquela vila, naquele local onde eles habitavam. A terceira semelhança: todos tinham ouvido sobre Jesus e criam que ele poderia curá-lo, ou pelo menos teria piedade deles. A quarta semelhança: todos apelaram para Jesus, reconhecendo-o como mestre ou como rabino. A quinta semelhança: todos em obediência à ordem de Cristo, não questiona nenhum fato, simplesmente obedece e vão a caminho dos sacerdotes. E a sexta semelhança: todos são morais. Qual a diferença da purificação e da cura? Será que nós queremos simplesmente cura e esquecemos o processo da purificação? O que é a purificação? Qual o princípio vital da purificação na sua vida agora, aqui e agora?
Mas as semelhanças terminam por aqui. Eu posso imaginar Lucas, se você vem comigo. Lucas, ele ficaria tão feliz se ele registrasse que todos os 10 eram aqueles servos inúteis que nós falamos na semana passada, que não fizeram nada mais e nada menos do que tinham que fazer, se mostrasse ao sacerdote. Mas Lucas tem um dom de decepção daí para frente. E é isso que eu quero que você sinta com Lucas e com o Mestre, o Senhor, o Salvador de nossas vidas, sentiu também em relação aos 9. Qual é a decepção? O evangelista fica triste, pois não pôde registrar ou relatar que o que era verdadeiro para um, o que era verdadeiro para o samaritano, também era para o outro. Meus queridos, isso mexe com a gente. Porque estamos no processo cerimonial, estamos no processo de estudar a Bíblia, estamos no processo de conhecer a Cristo, estamos numa boa escola, estamos numa boa doutrina, estamos numa boa no ensino de escola dominical, de discipulado, de doutrina, estamos nesse processo magnífico de aprendizado da palavra de Deus, cerimônia, Bíblia, palavra. Mas qual o seu diferencial? O meu diferencial. Verso 15, verso 16. Enquanto os 10 iniciam a sua jornada rumo ao sacerdote, a corrente de saúde e vai revigorando aqueles corpos surrados, doentes, petrificados, foram completamente curados e tornaram a sua consciência em si. A alegria invadiu o coração daqueles homens, mas de repente um dos 10, somente um, dá meia volta e nem olha para Jesus. Ele não tem coragem de jogar para Jesus. O versículo que lemos aqui, 16, diz que ele prostra o seu rosto em terra aos pés de Jesus, grite Deus, e agradecendo-lhe a Deus, e agradecendo-lhe, este era samaritano. Enquanto ele voltava, ele louvava a Deus. E com isso ele reconhecia publicamente que o autor da grande bênção acabava de o recebê-lo. Irmãos, a vida física não é nada diante da vida espiritual. A maior dádiva e graça é a vida eterna, é a salvação eterna, é estar com o Senhor. E eu olho para esse versículo e eu tenho plena certeza que este que voltou dos 10 está salvo. Porque o texto diz: e esse lhe disse: levanta-te e vai, a tua fé salvou. Você consegue ver a doutrina da fé salvadora aí? Nota que o autor do Evangelho resiste a que ele era samaritano. Como se fosse assim. No pensamento dos judeus, esse excluído, é esse rejeitado, é esse que vai aos pés do Senhor Jesus. E aí eu gostaria que você pensasse, amados, na sua história. Como é que você chegou aos pés do Senhor Jesus? Hoje na escola dominical estávamos conversando, eu e o Renato, e ele estava falando um pouquinho da sua experiência, de como chegou a Jesus, o que era a sua vida antes. É isso, nós precisamos entender que foi a graça do Senhor, foi a misericórdia do Senhor que nos salvou, que nos chamou, que nos purificou, que nos libertou. Irmãos, lembre-se disso. Nós éramos esse pecador
que pertencia a uma raça odiada pelos judeus, que hoje nós poderíamos lembrar do Hamas. Hamas hoje é o povo mais odiado de Deus. Esse era samaritano naquele tempo, e era diferente, porque pela graça de Deus, ele agradece, e ele não ajuda. Ele é santo. Nossa história termina no verso 17, 18, 19. É claro, queridos, que Jesus ficou triste pelo fato de somente um dos 10 purificado voltar para render louvores a Deus. Pense bem, somente um entre 10, e esse não era judeu, mas um samaritano. Isso prova que, embora os judeus, como uma nação, fossem abençoados muito mais do que outras nações, nós temos Salmo 147, 20, Isaías 5, de 1 a 4, Amós 3, 2. Aqui um grupo de judeus permite que um samaritano supere-os em louvor, adoração e graça e reconhecimento diante do Senhor. Deve ter havido uma discussão. É difícil crer que, sem revelar as suas intenções, o samaritano tivesse deixado o grupo para voltar-se a Jesus. A possibilidade, a probabilidade quase é certa de que eles tenham pedido a outros que voltassem com ele também. Mas não, eles recusaram. Sim, eles recusaram, 9 recusaram. A recusa dos 9 feriu Jesus. O que muitas vezes ignora-se é a humanidade revelada na sua dupla pergunta. Porque Jesus pergunta àquele samaritano, verso 17, onde estão os 9? Antes Jesus trabalha dizendo que somos servos inúteis, que fazemos tudo aquilo que somente Deus nos manda. Agora ele está dizendo, aonde estão esses? Aonde estão os 9? Não houve porventura que voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro, porque provavelmente o samaritano disse, gente, vamos agradecer que ele nos curou, vamos adorar o Mestre, ele é o Filho de Deus, ele é o eleito, sem ele nós não teríamos a graça. Irmãos queridos, recebeu uma cura, recebeu uma graça, volte para Jesus e dê graça, dê gratidão. Não seja o seu coração duro como desses judeus, mas tenha o seu coração aquecido por gratidão ao Senhor. O Senhor deu, o Senhor tomou. Jó de novo, louvado seja Deus em todos os aspectos da minha vida. Tudo é para Ele, é para a glória dEle. Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Ponha isso na sua mente essa semana, ponha isso no seu coração e comece a glorificar e adorar o Senhor com todo o fogo de vida que você tem. Tem que ser assim, irmãos. Esse é o diferencial. É adorar o Senhor em qualquer circunstância, é louvar o Senhor em todo momento. Porque Ele é cheio de amor, Ele é gracioso, Ele é misericordioso, Ele é longânimo, Ele é bondoso, Ele é verdadeiro, galardoador de todos os que o buscam. Basta você falar com Ele, você não precisa nem gritar, mas você no seu coração orar e falar com o Mestre: Mestre, só o Senhor pode, meu Senhor e Salvador, só o Senhor tem o poder, o autor da minha salvação, aquele que me justifica, aquele que me purifica, aquele que me redime, aquele que me salvou, meu irmão, só o Senhor pode. Você tem dúvida ainda sobre isso? 1 João capítulo 4, 10, aquele que ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor.
Nisso se manifestou o amor a Deus em nós, em havermos Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para que vivemos por meio dele. E nisso consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação, purificação, remissão dos nossos pecados. Diferença de purificação de cura, de gratidão e graça, de louvor e adoração, diferencial que nós precisamos colocar no nosso coração. O samaritano tinha, os outros não quiseram, porque eles pensavam assim: o mestre mandou a gente primeiro ao sacerdote, cumprir a lei cerimonial, então eu vou cumprir primeiro a lei cerimonial, depois eu volto para adorar Jesus. Você está vendo o diferencial? Conclusão: por que somente um voltou? Por quê? Eu vou te responder. Não se achou nenhum que voltasse e desse graças a Deus, senão aquele samaritano e estrangeiro. Porque, irmãos, o mais importante não é a quantidade de luz que recebemos. E hoje o professor Fred falou sobre essa fala e eu fiquei quieto. Eu sabia que eu ia falar a palavra luz. Você lembra que você falou? A Bíblia, a doutrina, a palavra, lança luz. Você falou isso aqui. Eu vejo na nossa igreja, eu vejo vocês, irmãos, com conhecimento de luz. Cada vez mais que nós vamos passando, nós vamos compreendendo a palavra de Deus, que é luz. Ela vai enchendo nossa mente, ela vai enchendo nosso coração, ela vai detectando espaços, buracos que nós tínhamos deixados pela palavra, pela doutrina, pelo discipulado, pelo encontro, pela oração. Cada vez que nós reunimos, nós aprendemos mais, nós saímos daqui diferentes, nossa vida transformada. Isso é luz. Mas não importa a quantidade de luz. A quantidade de luz foi para 10 homens. Por que só que ele voltou? Porque o samaritano, nesse caso, ainda que era menos instruído que os outros, recebeu a luz e praticou aquele que é o doador, galardoador de todas as coisas. Não seria o missionário ungido que ia curar, não seria a irmã de oração da terça-feira, cadeirinha de fogo, não seria o missionário que cura com lenço, não é a igreja do poder, mas simplesmente o dono da igreja, o cabeça, que é o galardoador de todas as coisas que ele criou. O que esse texto me ensina? Escreva aí, irmãos. Eu estava vendo que esse foi o sermão do pastor Jorge Washington, no dia 4 do seu texto, né? Porque ele não pregou isso. No dia 14 de 7 de 2014, lá do Lago Azul, com o Jorge Washington, para pregar. Na outra Bíblia tem esse referencial. Eu gosto sempre de anotar. Eu fiquei pensando nesse texto, quando o Jorge Washington pregou lá no Lago Azul, e era um momento especial de gratidão. O Washington quis dar ênfase ao coração do samaritano ser grato. Eu quero dar ênfase nessa noite sobre o seu coração, sobre a minha reação, sobre a minha percepção do ato da cura e da purificação, do louvor e da gratidão, da lei cerimonial e de estar louvando, praticando, adorando a Deus. O que esse texto nos ensinou, o processo de purificação
purificação aqui é o mesmo expresso no verso 17, e daí eu tenho que orar o verso 17, aonde a pergunta é: curados? Curados. Porém, existe uma grande diferença entre purificação e cura. A purificação é distinta da cura. Quando o eleito passa pelo processo de cura ou de purificação, ou purificação e cura, o eleito, ele volta-se para o autor, para o galardoador, para a Trindade excelsa, em arrependimento eficaz. Ele muda a sua vida, ele talha a sua vida, ele, a partir de agora, é uma nova criatura, chamado de modo eficaz a externar não somente a cura, mas externar a cura e a purificação, lavada mediante o sangue do Cordeiro. A lepra simbolizava o pecado. E por que isso foi importante? O ato do samaritano foi importante, porque o seu gesto expressou purificação e cura. Os outros foram curados. Hoje eu quero deixar para você algo para a sua vida. O samaritano era um homem de outra nação, outra raça. Isto é, do estrangeiro. No templo de Jerusalém, essa palavra estava incluída numa advertência dirigida aos não israelitas, num preconceito, numa segregação cerimonial intensa. Havia em Jerusalém o ato dos gentios. A inscrição lá em grego e em latim dizia que nenhum homem de outra nação ultrapasse a barreira e a grade em torno do templo. Que nenhum homem de outra nação, você brasileiro, americano, inglês, não é judeu. Era isso que estava escrito lá. E aí Jesus vem e faz: todos aqueles que me buscam, eu sou galardoador. Todos. Esse samaritano nos representa. Ele teve gratidão pela purificação e pela cura. A sua enfermidade, Jesus transformou e curou. Como você, nessa noite, corresponde a essa graça? Talvez você está falando assim: pastor, eu estou doente, não estou precisando de cura, pastor, minha saúde está boa, estou precisando de cura. Está certo, mas você precisa de purificação. Só Jesus pode purificar. Talvez você está dizendo assim: Senhor, pastor, meu Deus, eu já confessei isso, que só o Senhor me purifica de todos os pecados, me cura, me justifica diante de Deus. Mas talvez essa noite está precisando de cura. Cura da mente, cura do físico, cura da alma. Eu convido você a fechar seus olhos. Fala com Deus. Você não precisa gritar. Ele conhece o seu coração. Ele conhece a sua vida. Se ele curou 10 leprosos, o que é a sua dor perto disso? Nada. Hoje o Senhor tem algo especial para você. Quem sabe? Você hoje ainda vai experimentar a bondade, vai experimentar a graça, a misericórdia,
o amor de Deus. Olha o Senhor. Eu quero chamar o grupo de louvor para encaminhar. Se eu cantar adorar o Senhor. Espero orar comigo. Estamos em oração. Senhor Deus, obrigado, Pai. Purifica-nos, ó Deus. Isaías, quando teve essa visão, a purificação de Isaías sobre as brasas vivas que queimavam os lábios do profeta, a purificação de Isaías foi diferenciada. Quem sabe nós precisamos dessa purificação nesse momento, Senhor. Quem sabe nós só precisamos de cura. Restaura, Senhor. Transforma, Senhor. Queremos aprender com o samaritano nessa noite a adorar, a dar glórias ao Senhor por tudo